Olá, cá estamos de volta para continuarmos com a nossa flexão nominal. Hoje nós vamos falar da flexão do adjetivo, falar das flexões de gênero, número e grau, tá certo? A flexão de gênero e a flexão de número para o adjetivo, ela é muito parecida com a flexão de gênero e número dos substantivos que já vimos. Agora, a flexão de grau é completamente diferente. O grau para os substantivos tratava do aumentativo, do normal e do diminutivo. Para o adjetivo, nós vamos falar de comparativo e superlativo. Então, vamos a essas curiosidades, a esses comentários, vamos a esses procedimentos linguísticos sobre o adjetivo. Vamos ver a classificação do adjetivo quanto à flexão de gênero. Veja aí. Quanto ao gênero, o adjetivo também se flexiona como uniforme ou biforme. Uniforme, aquele que apresenta uma única palavra para o masculino ou feminino. João é feliz, Maria é feliz. João está triste, Maria está triste. Não houve mudança. Uniforme. João é bonito, Maria é bonita. João é estudioso, Maria é estudiosa. Houve diferença de masculino para feminino, então, biforme. O adjetivo, então, será uniforme ou biforme. Não há reclassificação para ele, tá certo? É só dizer isto. A flexão de gênero do adjetivo, ela é muito parecida, eu diria até idêntica, à dos substantivos. Todos os adjetivos? Não. Aí a gente precisa separar adjetivo simples e adjetivo composto. Simples, aquele constituído de um único radical, uma única ideia. Composto, aquele constituído de dois ou mais radicais, duas ou mais ideias. Então vamos ver a flexão dos adjetivos simples. Veja aí. Tanto em gênero quanto em número, a flexão dos adjetivos simples é igualzinha dos substantivos simples. Ora, eu recomendei a você, na nossa aula anterior, que você pesquisasse, fizesse exercícios, fizesse leituras e conhecesse aí as flexões do substantivo simples, não é isso? Pelas leituras. Essa mesma recomendação serve para o adjetivo. Tudo que o substantivo fizer, tudo que o substantivo simples fizer, o adjetivo simples também fará. Então você tem um substantivo terminado em Z, juiz. Qual é o plural? Juízes. Qual é o feminino? Juíza. Você tem um substantivo terminado em R. Qual é o feminino de governador? Governadora. Qual é o plural de governador? Governadores. Essas regrinhas todas servem também para o adjetivo simples. Veja aí. Ele é um homem trabalhador. O homem trabalhador. Ela é uma mulher trabalhadora. A mulher trabalhadora. Aí está. Ela passou por uma gravidez feliz. Ela passou por duas gravidezes felizes. Então, não há dificuldade. A mesma regra do substantivo simples serve para o adjetivo simples, tanto em gênero quanto em número. Mas aí nós temos uma curiosidade. Veja essa. Qual vai ser o plural de homem-monstro? Imagine que este homem, seja triste, cabisbaixo, macambúzio, surumbático, gemebundo, desbussolado. Por que ele é assim? Porque não arruma namorada. E ele não arruma namorada porque ele é um monstro. Vejam, a palavra monstro aqui está qualificando o homem, não está? Está. Então está funcionando como adjetivo. Mas monstro não é um adjetivo. Monstro é um substantivo. Como é que eu sei? Porque eu já vi frases com monstro substantivo. O monstro ia destruir a cidade, mas o Jaspion chegou e mandou o monstro de volta para o espaço. Monstro então é substantivo, só que aqui ele deixa de ser substantivo e passa a ser adjetivo, porque ele está caracterizando homem, não é isso? E o que acontece com o substantivo que vira adjetivo? Simples. Substantivo que vira adjetivo não varia, nem em gênero, nem em número.
Anote isso aí. Substantivo usado como adjetivo não varia, nem em gênero, nem em número. Então, a palavra monstro, quando estiver sendo usada como adjetivo, será sempre monstro. Não importa em que contexto ela esteja, não haverá flexão, não haverá variação. Substantivo usado como adjetivo não varia, nem em gênero, nem em número. Veja aí. O homem monstro, a mulher monstro, os homens monstro, as mulheres monstro. Aí alguns vão dizer, é só com monstro? Não, qualquer outra palavra. Veja lá. Os carros bomba. Não variou, porque bomba é um substantivo e aqui está dando qualidade para carro. As camisas rosa. Aí alguns vão dizer, Agnaldo, rosa é uma cor, não é? Não, rosa antes de ser cor é um substantivo. Se eu tivesse dito a camisa amarela, qual seria o plural? As camisas amarelas. Qual a diferença entre a camisa rosa e a camisa amarela? Simples. A palavra amarelo, amarela, já nasceu como adjetivo. Existe alguma coisa palpável, pegável, chamada amarelo? Não. Então, amarelo é um adjetivo. As camisas amarelas. Agora, existe alguma coisa palpável, pegável, chamada rosa? Sim, a flor, não é isso? Então, antes de ser adjetivo, a palavra rosa nomeia um ser. Então, ela é um substantivo. É um substantivo que empresta uma de suas qualidades para um nome camisa. Então, aí eu vou dizer as camisas cinza. A mesma coisa acontece com camisa laranja. Existe alguma coisa palpável, pegável, chamada laranja? Sim. Então, as camisas laranja. Porque laranja é um substantivo usado como adjetivo. Veja o próximo exemplo aqui. Os ternos cinza. Existe alguma coisa palpável, pegável, chamada cinza? Existe o resíduo da queima da madeira, por exemplo. A cinza. Então, cinza é um substantivo. Aqui está sendo usado como adjetivo. Os casacos terra, os tons pastel. Cuidado, tem muita gente que erra isso, hein? Tem gente que diz os tons pastéis. Isso não existe. Pastel é um substantivo, não é isso? Então, os tons pastel. Pastel aqui pode ser o pastel da feira, mas aqui é a ideia de massa, né? Pastel é massa, a ideia de pastel. Então, como substantivo, massa, tá bem? Então lembre-se, adjetivo simples faz a flexão de gênero e a flexão de número da mesma forma que o substantivo simples, com uma curiosidade. Substantivo usado como adjetivo não varia, nem em gênero, nem em número. Vamos deixar os adjetivos simples de lado e vamos ver os adjetivos compostos, aqueles que possuem dois ou mais radicais, duas ou mais ideias. Como é feita a flexão? Aí sim, é bem diferente dos substantivos compostos. Então vamos fixar agora o nosso entendimento só no adjetivo composto. Veja aí. No adjetivo composto, apenas o último elemento varia. Ou seja, apenas o último vai para o feminino, apenas o último vai para o plural. Se você tem aí uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro do composto, só o último se flexiona. Se houver uma sequência de 4, só o último se flexiona. De 3 elementos no composto, só o último se flexiona. É sempre assim. Não importa quantos elementos haja no composto, só o último vai para o feminino, só o último vai para o plural. Veja aí, o homem franco-anglo-luso-brasileiro. Franco é redução de francês, anglo é redução de inglês, luso é redução de lusitano, não é isso? Então aí está, franco-anglo-luso-brasileiro. A mulher será franco-anglo-luso-brasileira. Repararam que apenas o último se flexionou? E se eu tiver uma expressão plural? Os registros sociopolítico-econômico-financeiros. Só o último foi para o plural. As crises sociopolítico-econômico-financeiras. Só o último se flexionou, tanto em gênero quanto em número. Todos os outros ficam na forma neutra. E qual é a forma neutra? A forma neutra é o masculino singular.
Em língua portuguesa, o masculino singular, então, representa a forma neutra. Aí o último vai para o feminino, o último vai para o plural. Tá bem? Só algo de que me lembrei agora e eu acho que vale a pena comentar. Olhe aí para o exemplo. Eu disse a você que franco é a redução de francês, anglo é a redução de inglês, luso é a redução de lusitano. Se eu quiser reduzir brasileiro, qual é a redução do adjetivo brasileiro? Brasilo. Brasilo é a nossa redução. Aí está. Alguns vão dizer, mas Aguinaldo, eu nunca vi isso. Simples. Quando você tem dois ou mais adjetivos e você quer reduzir um ou outro, você obrigatoriamente reduz o que fica com o menor número de sílabas. Então, se você tem um acordo francês e um acordo brasileiro, é um acordo francês e brasileiro. Qual é a redução de francês? Franco, tem 2 sílabas. A redução de brasileiro, Brasilo, tem 3 sílabas. Então, obrigatoriamente, você reduz francês, que fica com o menor número de sílabas. Por isso, você nunca verá um acordo brasilo-francês. O acordo sempre será franco-brasileiro. Agora, se você disser, eu conheço uma loja italiana e brasileira. Qual é a redução de italiana? Ítalo, 3 sílabas. Brasileiro ou brasileira, Brasilo, 3 sílabas. Então, se ambos têm 3 sílabas, você reduz o que você quiser. Então, a loja pode ser ítalo-brasileira ou a loja pode ser brasilo-italiana. Agora, uma padaria portuguesa e brasileira. Poderia ser uma padaria brasilo-portuguesa? Não. Porque qual é a redução de português? Lusitano. Luso. Então, obrigatoriamente, tem de ser luso-brasileira, porque luso tem menor quantidade de sílabas que brasilo. Certo? Então, aí está. Só um comentário para ilustrar a aula. Nos adjetivos compostos, apenas o último vai para o plural, apenas o último vai para o feminino, não é isso? Mas cuidado, veja aí. E se eu disser a camisa verde bandeira? Repare, quando eu digo a camisa verde bandeira é o meu adjetivo composto. O último elemento aqui é a palavra bandeira, o último é que varia, mas o meu último elemento é um substantivo. Está sendo usado como adjetivo, não é? É. Substantivo usado como adjetivo, a gente sabe que não varia. Olha só. Se substantivo usado como adjetivo não varia, então o composto inteiro fica invariável. Por quê? Porque ele é o último elemento, o substantivo é o último elemento do composto. Se no composto apenas o último se flexiona, aí está, apenas o último se flexiona. Ora, o que eu vou fazer? O último é um substantivo usado como adjetivo, não varia. Então a ideia é que o adjetivo composto fique invariável neste caso. Eu vou dizer as camisas verde bandeira, as rosas vermelho sangue, as saias azul céu, os carros cinza prata, os portões verde floresta. Simples, não? Então lembrem-se, no composto apenas o último elemento se flexiona. Se o último elemento for um substantivo usado como adjetivo, o composto inteiro fica invariável. Certo? Eram essas então as nossas particularidades para a flexão de gênero e de número do adjetivo composto. Vamos ver a flexão de grau, que a flexão de grau ela é bem diferente da flexão de grau do substantivo, como eu já falei. E quais são os graus para o adjetivo? Veja aí, nós temos o grau comparativo e nós temos o grau superlativo. Qual a diferença entre o superlativo e o comparativo? Já pensou nisso? Há diferença, porque são 2. A diferença está na quantidade de seres que você coloca na frase em relação ao adjetivo. O adjetivo é uma qualidade, não é? É. Você pode aplicar esta qualidade a 2 seres distintos. Aí você está comparando. Ou então, você pode aplicar esta qualidade a um único ser. Então você estará fazendo o quê?
a ideia de superlativo. Você estará superlativando um único nome, não é isso? Se você tem dois seres, então, comparativo. Um único ser, superlativo. A ideia é essa. Veja aí. O comparativo é uma relação entre dois seres. Uma relação entre dois seres. Aí está o comparativo. Vamos usar o símbolo que a psicologia usa para identificar o indivíduo. É o triângulo, com um ponto aqui no meio, não é isso? Agora vamos inventar um outro símbolo, um círculo, com um ponto aqui no meio. Anne é um indivíduo, Ina é outro indivíduo. Se eu tenho dois indivíduos distintos, então obrigatoriamente eu tenho o grau comparativo. Então aqui está o indivíduo Anne e aqui está o indivíduo Ina. São dois indivíduos distintos, grau comparativo. Agora, veja o superlativo. O superlativo, ele ocorre de duas maneiras. O superlativo, ele pode ser uma relação entre um ser e um conjunto de seres. Como assim, Aguinaldo? Imagine o seguinte. Eu tenho um conjunto de seres, um conjunto de indivíduos. Aqui está um indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo, vários e vários indivíduos. Aí eu destaco um desses e dou bastante destaque para ele. Pronto. Isso é o superlativo. Quando você destaca um indivíduo do conjunto. Você retira do conjunto um indivíduo. E aí você vai falar desse indivíduo, mas você continua se lembrando de que ele é destacado de um conjunto, tá certo? Ou então, você pode falar dele simplesmente uma relação intrínseca, ou seja, um ser. Eu só estou falando dele, de mais ninguém. E aí, esse ser toma uma importância fundamental que independe da existência de outros seres. Quando você relaciona com um conjunto, você tem superlativo. Ou quando você fala absolutamente dele, você também tem superlativo. Vamos ver o exemplo? Anne é a mais alta da turma. Aqui eu estou relacionando Anne com o conjunto. Anne é altíssima. Eu estou falando absolutamente dela. Certo? Eis, então, a diferença entre comparativo e superlativo. Só que esses graus, o comparativo e o superlativo, eles se desdobram, não é? Existem, então, alguns desdobramentos para o comparativo, outros desdobramentos para o superlativo. Vamos ver o comparativo, então, com mais calma? Veja aí. O comparativo, ele sempre trabalha com dois seres, não é isso? Isto. Então eu tenho a Anne e a Ina, a sua irmã gêmea univitelina. Agora, repare, eu estou dando uma qualidade para as duas. As duas são altas. Da mesma maneira? Não, nem sempre. No primeiro caso, da mesma maneira. No segundo caso, a Anne tem mais altura. No segundo caso, a Anne tem menos altura. Veja as expressões que nós estamos usando aí. Anne é tão alta quanto Ina. Se eu digo que ela é tão quanto, eu estou indicando a igualdade em relação à qualidade. Anne é mais alta do que Ina. Eu estou indicando a superioridade, não é isso? Se ela é mais, ela é superior em altura. Ora, ela tem a superioridade em relação à qualidade. Anne é menos alta do que Ina. Eu estou indicando a inferioridade em relação à altura. Então lembrem-se disso. Se eu usei tão, é igualdade. Mais é superioridade. Menos é inferioridade. Aí está. Aí você vai dizer, Aguinaldo, eu já ouvi que não é menos do que, nem mais do que.
Pode ser só apenas que. Aqui nós temos então uma curiosidade. No comparativo, você pode usar do que ou você pode usar apenas que. Não importa se você está falando do comparativo de superioridade ou do comparativo de inferioridade. Você pode usar que ou do que. Todos sabem que português é mais fácil do que matemática. Ou todos sabem que português é mais fácil que matemática. As duas são corretas. Tudo bem? Simples assim? Fácil deste jeito? Então, lembre-se. Comparativo, tão quanto, igualdade, mais que ou mais do que, superioridade, menos que ou menos do que, inferioridade. Agora, e se eu disser que a Anne é menor do que a Ina? Se eu disser que a Anne é pior do que a Ina, é superioridade ou inferioridade? Cuidado. Estes termos menor e pior, eles nos remetem à superioridade. Sério, Aguinaldo? Sério. Veja aí. Menor e pior são comparativos de superioridade. Quando eu digo que a Anne é menor do que Ina, eu estou querendo dizer que ela é mais pequena. Ela é superior em pequenez. Quando eu digo que Anne é pior que Ina, eu estou dizendo que ela é superior em maldade. A Anne é má, a Ina é má. Só que a Anne ganha da Ina. A Anne é muito mais. A Anne é pior. A Anne é superior em maldade. Anne é menor do que Ina. Anne é superior em pequenez. Ou seja, ela é mais pequena que Ina. Que ou do que, tanto faz. Guarde isso na memória porque isso aparece em algumas provas para confundir candidatos, tá certo? E o mais grande? Já ouviram falar dele? Maior, mais bom, melhor, mais mal ou mais má, acabamos de falar, pior. Eu nunca posso usar o mais grande? Posso. Quando? Veja aí. Eu falei para vocês que nós temos no comparativo dois indivíduos. E aí a gente compara esses dois indivíduos, não é isso? É. Mas a gente pode ter também um único indivíduo e em vez de comparar os indivíduos, a gente compara as qualidades desse indivíduo. Eu tenho um indivíduo com duas qualidades, não é isso? É. Essa qualidade, um é igual ao outro, é mais que o outro ou é menos que o outro. Quando eu estou comparando duas qualidades para um mesmo indivíduo, eu uso mais grande, mais bom, mais mal, mais má. Agora, quando eu estou comparando dois indivíduos diferentes, aí eu tenho que usar obrigatoriamente o maior, melhor, menor, pior, não é isso? Então aqui está. Eu posso ter o comparativo de igualdade entre duas qualidades, o comparativo de superioridade ou o comparativo de inferioridade. Vamos ver? Anne é mais grande que esperta. Imagine a seguinte fala, nossa, sua filha Anne tá grandona, né? Aí, mãe diz, ai, só tem tamanho essa menina. Ela é mais grande que esperta. Ou então, Anne é maior do que Ina. Ah, aqui nós temos dois seres. Seu pai é bom ou seu pai é ruim? Ai, meu pai nunca me bate e sempre me dá dinheiro. Então meu pai é mais bom do que ruim. Duas qualidades para o mesmo ser. E o seu pai? Ai, meu pai me bate de vez em quando. Nossa, então meu pai é melhor que o seu. Agripina foi mãe de Nero. Ela foi uma boa mãe? Ela foi uma mãe carinhosa? Não, ela foi péssima. Agripina foi mais má que carinhosa. Ah, mas a Jocasta também, mãe do Édipo, foi uma mãe ruim, não foi? Sim, mas a Agripina ganhou dela. A Agripina foi pior que Jocasta. Então guardem isso na memória. Duas qualidades para o mesmo ser, mais grande, mais bom, mais mal ou mais má. Dois seres distintos, maior, melhor e pior. E o mais pequeno? Já ouviram falar do mais pequeno? Já.
mais pequeno é sempre correto. Tem gente que acha que é errado. Não é não. Eu posso dizer isto que está aí, olha. Este tablet é mais pequeno que eficiente. Duas qualidades para o mesmo ser. Mas eu poderia usar o mais pequeno em qualquer outro caso. Este tablet é mais pequeno que o outro. Este tablet é menor que o outro. Você pode dizer, nossa, essa sala em que estamos é mais pequena que a anterior. Não é isso? É mais pequena que a sala do lado. Está tudo correto. Não há problema algum. Vamos ver o superlativo. Aí está. O superlativo, ele se divide em relativo e absoluto. O relativo pode ser de superioridade. E qual é a marca desse relativo? É a expressão a mais, o mais. Sempre que você diz a mais, o mais, você está usando a superioridade. Sempre que você diz a menos, o menos, você está usando a inferioridade. E note que aqui, no relativo, nós estamos falando de um indivíduo em relação ao conjunto a que ele pertence. Ah, mas existe um outro relativo, aquele em que eu falo só do ser, sem levar em conta o conjunto. Aí nós temos o superlativo absoluto. Veja aí. Anne é altíssima. Eu estou falando apenas da Anne, não estou? Estou. Anne é muito alta. Austrégésilo é pobre. Adamastor é podre de rico. Aqui nós temos o que chamamos de absoluto sintético. Por quê? Porque eu resumo tudo numa palavra só. Altíssima. Aqui nós temos o superlativo absoluto analítico. Por que analítico? Porque eu uso duas ou mais palavras para indicar o superlativo. Quando eu digo Anne é muito alta, Austrégésilo é pobre, Adamastor é podre de rico, duas ou mais palavras para indicar este grau superlativo absoluto. Tá bem? O grau superlativo absoluto sintético, ele tem as suas formas eruditas. Veja aí. Olha que interessante. Se eu digo que João é muito humilde, João é humílimo. João é muito pobre, João é paupérrimo. João é muito nobre, João é nobilíssimo. Pelo acréscimo de imo, rimo ou íssimo, a gente faz o superlativo absoluto sintético erudito. Agora, como é que eu vou conhecer estes superlativos eruditos? Como é que eu vou fixar isto na minha memória? Leitura, leitura, leitura. E aí vai a dica de leitura de hoje. Estou indicando a minha gramática para vocês pesquisarem. Já expliquei por quê nas outras aulas, não é isso? Mas você deve pesquisar em qualquer gramática a listinha lá dos eruditos, dos adjetivos absolutos eruditos. E aí já aproveita e vê outras curiosidades para a flexão dos adjetivos. O que importa é pesquisar. Agora, não é decorar listinha, já avisei. É ler, fazer exercícios, pesquisar, procurar em outras frases. A consulta a uma gramática nessa hora é muito eficiente quando você faz exercícios e não só decora listas, tá bem? Vamos encerrar aqui esses adjetivos. Até o próximo encontro.